Olá! Campanhas eleitorais inovadoras de baixo custo, baseadas principalmente nas redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, foram bem-sucedidas nas últimas eleições. O exemplo mais conhecido é a campanha que levou o presidente Jair Bolsonaro ao segundo turno, com apenas 8 segundos de tempo de TV no horário eleitoral gratuito. Não foi diferente com alguns dos senadores eleitos também. Um deles, o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, que vai conversar com a gente agora. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Quanto tempo de TV o senhor teve? Então, foram alguns segundos, mas a minha rede social é que fez toda a diferença. Nós fizemos uma estratégia também diferente. Nós não queríamos aparecer no início da campanha para não chamar a atenção de outros partidos, não gerar fake news e fomos... Por que o medo de fake news, senador? Porque nós perderíamos tempo, que é muito curto, a largada, eram 30 dias, para poder ficar explicando o que era mentira, ao invés de ficar focado na campanha. Mas por que o senhor considerava isso um risco, no caso da sua campanha? Porque eu sofri uma fake news um tempo atrás, fizeram um falso mandado de prisão que eu tinha nos Estados Unidos, eu tive que ir aos Estados Unidos entrar ao vivo para dizer que era mentira. Então as pessoas estavam naquela fase de acreditar em tudo que se via. Hoje eu acho que estão mais prudentes, né? A sociedade está mais prudente. Mas ali na campanha estava se falando muito, né? Tinha ministros falando sobre isso, sobre as fake news. Então a gente estava colocando como uma possibilidade, se a gente tivesse se despontando nas pesquisas, que se criar uma fake news contra mim e eu ter que perder esse tempo para explicar que não era verdade, né? Então nós fizemos um voo baixo. A gente falava que era a estratégia dos vietnamitas, ou seja, por debaixo da terra, sem ninguém ver. Nós catalogamos todos os nossos seguidores no estado do Espírito Santo, que eu tenho quase 5 milhões de seguidores, mas é pelo Brasil e mundo afora. Aí nós catalogamos, fizemos um banco de dados. 5 milhões de seguidores, juntando todas as redes sociais? Juntando o Instagram e o Facebook. Do YouTube, do Instagram, né? No Instagram são 544 mil seguidores, isso, né? Se juntar do Instagram e do Facebook, aí chega a isso. Então nós fizemos esse trabalho assim de catalogar voluntários, porque nós não tínhamos recursos, não tinha verba partidária, não tinha dinheiro de doação, não tinha nada, só o meu dinheiro mesmo. E para Senado sempre era um valor muito expressivo para se fazer uma campanha de Senado, quase igual de um governador. E nós criamos essa estratégia para conseguir a vitória sem recursos, mas contando com esse desejo da renovação. Todo mundo queria muito, mas de pessoas ligadas à área da segurança, que é o meu caso, né? Então vamos conversar sobre como foi essa estratégia. Então, no primeiro nós levantamos que havia essa necessidade, esse desejo da sociedade capixaba da renovação. Nós tínhamos 2 outros senadores, mas o capixaba estava querendo trocar os que estavam, né? O senhor concorreu contra 2 senadores em exercício, Isso, né? Que foi o Ricardo Ferraz e o Magno Malta. Nós estávamos em vários candidatos no início da largada. Alguns foram desistindo no caminho por conta do resultado das pesquisas, porque sempre colocavam o Magno Malta e o Ricardo Ferraz como bem à frente de nós. Uma larga vantagem, muito, né? Em torno de 40 e poucos, 47%, enquanto eu tinha 8, às vezes 6. Era a distância muito grande. Mas quando a gente andava, quando estava na rua, a gente sentia que aquilo ali não mostrava plenamente a verdade. Não é que eles estavam mentindo. O que acontecia? A pesquisa mostrava só 30% dos capixabas que já tinham seu candidato. Os outros 70%, que eram branco, nulo, indecisos, não catalogavam. Então as pessoas achavam que aquilo ali era o 100% dos capixabas e não era somente 30%. Então a gente pegava essa pesquisa no TRE, estudava ela, entendia onde é que estavam ali os nossos possíveis eleitores e fazíamos a campanha de estar presente, das pessoas me conhecerem pessoalmente. E muitos jovens começavam a indicar para os pais que já conheciam o meu trabalho. Então os pais começaram a olha, por conta do meu filho, eu decidi dar o meu voto para você. E quem foi essa inteligência que o senhor montou, senador? O senhor? Quem foi? Não, foi de marketing? Não, Aldeci Carvalho, que é o meu sócio, né, que eu tinha uma empresa, agora eu tive que sair da empresa. Ele foi o grande estrategista, assim. Ele dizia para todo mundo que eu nunca fui nem candidato a síndico do meu prédio. E ele dizia, vou fazer o Marcos, que nunca foi nem candidato a síndico, a virar senador da República. E ele criou essa estratégia sem recursos, sem estrutura, somente enxergando lá na frente, entendendo o desejo da sociedade. Então, e assim nós conseguimos. Identificou o desejo de mudança na sociedade, Exato. Fez uma leitura
correta do resultado das pesquisas, né? E o próximo passo? E aí nós começamos então a trabalhar nas regiões que a gente poderia estar fraco, né? Que as pessoas não me conheciam, precisavam me conhecer, e fomos catalogando os nossos seguidores nos 78 municípios do Espírito Santo, para então, na hora certa, a gente levantar uma onda, que era essa onda da renovação, e eu comecei com um slogan que para mudar o Brasil tinha que mudar o Senado. Nós não fizemos uma campanha denegrindo ninguém, estragando a imagem de ninguém, colocando coisas dos outros. A gente ficou focado somente no nosso trabalho, o que nós poderíamos trazer de novo. E a minha visão diferente, assim, que eu sempre falei que a segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. A gente tem trabalhar a parte social, a reestruturação da família, a reestruturação do Código Penal, a reestruturação dos presídios, porque no Brasil tem sim um entendimento que se você construiu mais presídios é porque você foi incompetente, você como gestor, né, como do executivo, você foi incompetente na criação de escolas. Tem muito isso aqui no Brasil, a gente acha que é quase uma verdade. Construir escolas não precisa construir presídios, mas isso não é verdade. Eu até coloco como parâmetro os Estados Unidos. Tem escola para todo mundo, tem emprego para todo mundo e tem a maior população carcerária do planeta. Então não é por falta de escola nem por falta de emprego. Então o brasileiro ainda não entendeu que a gente precisa criar mais presídios porque a população cresce. E crimes acontecem, às vezes, por distúrbios que a pessoa tem, não por falta de oportunidade. Então tem muita coisa que precisa ser revista e repensada e a cultura nossa alterar para que a gente possa ter realmente uma segurança melhor. Então, em cima dessa... Então, o senhor tinha identidade com uma pauta que era uma pauta que a sociedade estava desejando. Estava desejando também, né? Já era uma identidade anterior à campanha, o senhor já trabalha com isso há muito tempo. Há 20 anos. Eu trabalho dando aula para policiais no mundo inteiro, especialmente para a SWAT americana, que é a tropa de elite da polícia americana. Então tem 20 anos que eu dou aula lá nos Estados Unidos. Então eu rodando o mundo inteiro e conhecendo sobre segurança pública nos países do primeiro mundo, é muito fácil você fazer alguns parâmetros ou adequar algumas situações para o Brasil, né? Porque todo mundo fala assim, porque lá eles obedecem à lei, o brasileiro não obedece à lei. Mas aí eu questiono, é engraçado que todo brasileiro que está lá segue a lei americana. Então não é o brasileiro o problema é que a gente precisa ter realmente para viver em sociedade uma regra mais rígida, né? Então foi em cima de sentir esse termômetro da sociedade que eu me candidatei. E aí identificou quais eram as áreas que o senhor tinha que atuar? Exatamente. Aí começamos então a trabalhar com muita parte de digital, né? Mídias digitais, cartazes virtuais, vídeos. A SWAT fez vídeo pedindo voto para mim. Então a gente foi criando uma onda que não existia, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido. Vocês podem olhar nas redes sociais, nenhuma equipe da SWAT até hoje tinha feito campanha política para ninguém, nem para americano. E fizeram para mim. Já tinha essa atuação nas redes, essa intensidade de atuação nas redes sociais antes da campanha ou? Não, já tinha antes da campanha. Inclusive, até para quando eu me coloquei com a possibilidade de vir a candidato, eu fiz uma enquete na minha rede social para ver se os meus seguidores iam querer me ver agora como um político e não mais como um instrutor da polícia. E aí foi uma aceitação de 93%, disseram que seria muito bom a opção de ter eu como nome no Senado, por conta do meu trabalho internacional. Eu não ajudaria só o Espírito Santo, mas o Brasil por um todo. Então, foi em cima dessa pesquisa, do meu contato com os meus seguidores, é que eu também decidi vir como candidato. E como é agora a relação do senhor com os seus eleitores? Essa proximidade, qual o impacto o senhor imagina que essa proximidade com os eleitores via redes sociais tem na sua atividade parlamentar? Então, primeiro, logo quando eu fui eleito, que foi para muitos uma surpresa, mas para mim não, porque eu já sabia, nós tínhamos criado a estratégia, então para mim era certo. Para nós aqui foi. Para mim não, para mim foi... a surpresa foi a distância dos votos que eu tive perante os outros. Essa que foi para mim uma grande surpresa, uma feliz surpresa. Mas a vitória era certa que a gente sentia isso na rua. Mas aí veio uma onda de haters, né? Aquelas pessoas que perderam, ou faziam parte dos grupos, ou admiravam os outros, em ataques muito grandes em cima de mim, né? Colocando que eu seria mais um, enfim, aquela cultura que todo mundo pensa que para ser político no Brasil a gente quer tirar vantagens, quer aproveitar, não quer trabalhar. E falando nisso, eu nunca vi tanto trabalho, nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. E é uma coisa assim... Uma semana e pouco. Porque logo quando eu fui eleito, eu também não tinha me tocado, porque quando você é um senador eleito, a sociedade já te cobra como um senador.
Só que você não tem estrutura, não tem equipe, não tem gabinete, não tem verba, não tem nada. E eu tive que praticamente abandonar o meu trabalho para poder dar conta e atender essa demanda que a sociedade capixaba ficou órfã, porque os dois saíram. E aí eu tive que trabalhar quase 4 meses de forma voluntária para atender os capixabas. E os meus seguidores começaram a me ajudar bastante nisso, né? E eu comecei também a questionar eles, porque alguns vinham com muita velocidade, tipo, você foi eleito, então agora você vai fazer isso, e apontava dedo na rua, agora eu votei em você, agora você não vai se corromper, vai não sei o que lá. Falei assim, olha, se vocês estão colocando o novo, então dá chance ao novo mostrar o trabalho, para depois vocês cobrarem, porque do jeito que vocês estão cobrando como os antigos. Então vocês acabam intimidando mais novos a entrarem. Porque se todo mundo que entra, vocês já colocam naquela armadura do tipo que está ali para aproveitar, para tirar vantagem do brasileiro, do povo, né? Os novos não vão querer abdicar suas carreiras para estar aqui. Então vocês têm que dar essa credibilidade, dar esse voto de confiança que vocês colocaram a gente aqui, deixa a gente mostrar o trabalho, para depois vocês conseguirem ter uma visão melhor. E na primeira semana já de trabalho aqui, quando eu voltei para o meu estado, eu tive muito feedback positivo, não só nas redes sociais, mas as pessoas parando na rua, dizendo que pela primeira vez começaram a ter orgulho dos políticos que eles elegeram. O senhor se preocupa com o risco de desagradar os seus eleitores ao votar medidas impopulares no Senado? Então, eu não me preocupo, porque tem coisas que vão ser essenciais, né? A questão da aposentadoria. A reforma da Previdência, por exemplo, o senhor acha que o senhor vai ter o apoio dos seus eleitores para votar? Não, total não. Mas eu acho que aquele eleitor que está preocupado na próxima geração, ele vai me apoiar. Porque eu não estou preocupado com essa, eu estou preocupado com as próximas. Então, eu tenho uma filha de 13 anos, e provavelmente vou ter netos, então eu tenho que pensar em que legado, o que eu vou deixar para o meu futuro, né? Agora, para mim, eu posso pensar em mim, eu posso pensar de forma egoísta e querer de forma radical que nada altere. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento do que a gente vai deixar, que Brasil é esse que a gente vai deixar para as próximas gerações. Eu acho que é esse entendimento, assim, seria muito bom se ninguém pudesse ser penalizado de alguma forma, né? Ou a gente conseguir criar uma forma menos impactante para quem já está no final, quem vai se aposentar, quem criou essa expectativa, né? Porque realmente qualquer mudança que você faz, você sai da sua zona de conforto e traz uma rentabilidade muito grande, né? Exemplo você está sempre indo para o seu trabalho na mesma pista, fechou a estrada, você já fica mal-humorada que você vai ter que fazer um desvio. Então imagina isso para uma vida inteira de planejamento, você ter que alterar. Mas eu acho que a gente tem que pensar nas próximas gerações. Eu tenho esse receio, vocês vão conseguir pagar esse preço, vocês vão ter condições de pagar esse preço. E a gente tem que fazer o nosso sacrifício agora. Acho que a sociedade vai acabar entendendo isso. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito bom. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, você pode acessar o nosso site, vai lá, é senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer críticas ou sugestões, você pode ligar para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até a próxima.